Gente, mais uma vez, estamos aqui para falar um pouquinho do Várzea, da parte mais interessante, que é a relação comportamento, a relação futebol, a relação empresa. E, por falar em empresa, nós estamos trazendo hoje uma convidada super querida. Tenho uma relação com ela profissional já há muitos anos, há uns 10 anos. E ela é uma pessoa, além de querida, uma pessoa muito competente. E nós achamos que ela seria a primeira para representar o mundo feminino que estava faltando aqui no nosso mundo muito masculino, né? É a Nicole Fischer. Muito obrigada, quero agradecer o convite, fico muito feliz de estar aqui, uma presença feminina aqui. Eu falei um pouco antes da gente entrar que eu tinha que retocar o batom, eles não estavam acostumados na câmera a ter aqui no estúdio uma mulher retocando batom. Mas, bom, além de tudo isso que você falou, eu acho que o que eu acho que faz muita diferença para mim é que eu, independente com que eu trabalho, eu sempre gosto de saber que eu estou lidando com pessoas. Então, quando a gente trabalha com pessoas, a gente não tem eu acho que nenhuma profissão que você não vai ter que lidar com gente, mas estar num cargo de liderança te faz poder influenciar positivamente as pessoas. Então, você poder mostrar outra visão de mundo, poder aprender também. Então, isso é o que realmente me motiva. O Will sempre foi um executivo de empresas e como gestor administrativo, financeiro, CFO de grandes empresas, ele passou por muitas situações que têm a ver muito com essa relação humana, né? A importância de um bom relacionamento humano, né? Verdade. Eu só queria que você complementasse até em relação Não, ao que a eu Nicole falou. estava ansioso para complementar a tua fala, porque o que você falou é um dos propósitos do Vars Executiva. A gente já falou aqui várias vezes para a nossa audiência, se a gente conseguir impactar a vida das pessoas com alguma das coisas que a gente fala aqui, a gente já vai nos dar uma gratificação muito grande. Recentemente, mesmo no último episódio, eu encerrei falando exatamente isso, mas foi combinado que a gente encerrou e você iniciou falando de pessoas e do impacto que a gente pode trazer nas pessoas. E um dos propósitos do Vars é exatamente esse. Então, vocês vejam que a gente está com uma convidada absolutamente alinhada com o nosso propósito. E aí, dentro do que você me falou, no mundo corporativo, eu fui gestor dentro de RH de pelo menos umas 5 ou 6 empresas também. E eu tenho um prazer enorme de lidar com pessoas e acho que um dos grandes diferenciais dos bons gestores, não só gestores corporativos, mas como gestores do mundo do futebol, é a habilidade que ele tem que ter de lidar com as pessoas. Porque, e aí eu sou obrigado, apesar de eu ser corintiano, já falei isso aqui várias vezes, todos sabem, mas eu não posso esconder a admiração que eu tenho pelo Abel. O Abel do Palmeiras, ele é diferenciado no seguinte sentido. Eu já vi entrevistas dele, da equipe dele, dizendo que, e não só dele, dos jogadores, por exemplo, o Everton, que é o goleiro, uma vez, ele disse que dormiu mal, acordou 5 horas da manhã e que no dia seguinte o treinador, o Abel e a equipe, chegaram e perguntaram para ele: por que você acordou tão cedo? Você teve algum problema na noite? Você não quer treinar hoje? Podemos fazer alguma coisa por você? Então eles têm um tratamento absolutamente individualizado de cada jogador. Eu confesso, talvez isso até existisse em outros tempos, eu nunca tivesse visto, mas eu fiquei muito impressionado. Porque o que são os jogadores? Pessoas. Antes de ser jogadores, eles são pessoas. Se você trata bem a pessoa, se ela se sente confortável no que faz, se ela gosta do ambiente que ela vive, ela vai produzir mais. E eu acho que esse é um dos grandes méritos que o Abel tem no Palmeiras e acho que é um grande mérito que bons gestores têm no mundo corporativo. Você pegar, eu já dei essa recomendação para os nossos amigos aqui várias vezes, quando você não está num bom ambiente de trabalho, quando o teu propósito de vida é diferente do teu chefe e do ambiente que você trabalha, é muito difícil você conseguir conviver. Não tem muita alternativa a não ser procurar mudar. Mudar. Você pode mudar de departamento dentro da mesma empresa, se tiver essa oportunidade, e se não tiver, eventualmente, tem que buscar uma oportunidade fora da empresa. Muito melhor do que ser infeliz. Porque trabalhar infeliz, você não produz. Você não é a pessoa original na tua essência. Então, com isso, você corre o risco de ser mandado embora por incompetência, mesmo sendo competente. Você está no lugar errado, na hora errada. Então, essa capacidade que você falou, essa preocupação que você tem, eu entendo ser muito nobre, porque não vejo muitas pessoas no mundo corporativo com essa preocupação. O mundo corporativo hoje está muito agressivo, muito leonino, então é resultado. Então, se você deu o resultado, você ganhou um prêmio. Não deu o resultado, você perde, independente de como foi.
Eu ouvi recentemente uma frase que, porque assim, a gente sabe que tanto no futebol quanto nos negócios, não importa o quanto você se esforça, o que vale é o resultado. Pois é. Não adianta você se esforçar e não trazer tem resultado. infelizmente. Não ganha o campeonato só se esforçando. Mas eu ouvi recentemente que é assim, esse resultado tem um rastro de sangue. É bem forte essa sacada. Eu hein? ouvi essa semana isso e eu fiquei pensando, é verdade. Olha, nunca tinha ouvido. Porque se você tem um rastro de sangue, quanto tempo essa equipe vai continuar performando? Perfeito. Vai continuar nesta empresa ou neste time? Então, olha a diferença de um técnico que toma cuidado com o jogador, de um líder que vai pensar por que o colaborador não acordou tão cedo, por que ele não tá chegando. Teve um caso, né, na empresa que o colaborador estava chegando atrasado e daí a gente falou, tem uma coisa estranha. Daí foi ver, ele estava se sentindo realmente mal com a brincadeira dos colegas, ele era novo, ele era de outro estado. Então assim, mas isso é o tipo de coisa que você tem que estar atento, porque você pode achar assim, ó, o cara tá folgando também, ó, chegando atrasado. E não, ele realmente estava passando por uma dificuldade. Você vê? Então eu achei bem interessante essa analogia. E hoje em dia, pegando um gancho, já te passo a Sim, palavra, sim. é muito mais cômodo e fácil, eu vejo a maioria dos gestores que eu conheço, demitir. Ah, não está indo bem, demite, vou contratar outro, acabou. Tira da frente, É muito né? mais difícil e trabalhoso tentar recuperar uma pessoa. Então, assim, falo aqui para os colegas que estão nos ouvindo, quantos de nós temos essa preocupação da recuperação? Quantos de nós estamos dispostos a um sacrifício pessoal adicional, à cobertura de um colega, muitas vezes, por uma deficiência do cara, em benefício da recuperação do colega? Não sei quantos, mas vale aqui a reflexão para todos que estão nos ouvindo. Cada um tem a sua vida. Tem aquele que não se incomoda. Não, eu acho que tem que mandar embora mesmo. É produção, não produziu, não apresentou resultado, troca. Como eu já falei várias vezes, não tem certo, não tem errado. E nós aqui, Nicola, a gente sempre fala isso, nós não temos a menor intenção de ser dono da verdade. A gente só tem as nossas opiniões e a gente gosta de jogar as provocações e as reflexões para o público pensar. E está aqui uma ótima para você pensar. Quem é você que está aí nos ouvindo? Você é aquele que se preocupa com o seu colega, se preocupa com o seu colaborador e que vai investir um pouquinho para tentar ajudá-lo? Ou é aquele que você não apresenta resultado, você troca de imediato, porque você tem uma pressão, tem que apresentar resultado também? Volto a insistir, não tem certo, não tem errado, tem aquilo que você escolher. Execute bem aquele que você escolher e seja feliz. Quero aproveitar esse gancho, Wilson, para perguntar para a Nicole, até baseado em tudo que a gente está falando, das relações humanas numa empresa, a importância dessa relação pessoas, né? E existe um mundo muito machista ainda, em várias áreas. No seu segmento é um mundo bem machista, né? Mas de uma forma geral, eu queria perguntar para você, quais as dificuldades que você encontrou, de uma forma geral, né? Na sua caminhada para chegar aonde você chegou, onde você está hoje? Eu vou começar comentando duas situações que já aconteceram. Então, uma é quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 14 anos, então no começo eu só ajudava, ia de tarde, então eu estudava de manhã, à tarde ia lá, ajudava com orçamento, ajudava a atender telefone, e com o tempo eu fui me envolvendo mais. Quando eu tinha 20 anos, eu já estava fazendo faculdade de administração, eu comecei a trabalhar em compras. Acho que foi 19, 20 anos que eu comecei a trabalhar em compras. E daí, uma menina, então assim, um menino já teria algum preconceito por ser um moleque, né? Mas uma menina, mulher, então eu lembro de uma vez ter ligado para um fornecedor pedindo o preço de um vidro. E ele era um vidro diferente, tinha um nome diferente. E daí ele falou assim, não, você quer, era um nome assim, um chamava Cool e o outro chamava Eco, e tinha uns outros nomes. Eu falei, eu quero o vidro Eco. Ele, não, você quer o Cool, não sei das quantas. Eu falei, não, é o Eco. Ele falou assim, minha querida, eu trabalho no vidro há mais de 30 anos. Esse vidro que a senhorita quer não existe. Eu falei, Uma soberba, né? Tá bom, então você pode ver o preço, né, do vidro, que eu preciso, né? Daí ele desligou, mas eu tinha participado de um evento e eu tinha visto, era um lançamento aquele vidro. Daí ele me ligou depois de um tempo e falou assim, então, vou te passar aí o preço do vidro Eco. Eu falei, não, o Cool, não sei das quantas. Daí ele falou, não, não é o Eco que você quer? Eu falei, mas eu quero um vidro que existe. Você falou que não existe, eu não quero um vidro que não existe. Daí ele falou, não, tem aqui. Ele não pediu desculpa.
Não pediu. Não pediu desculpa. Ele fez questão de falar que estava mais de 30 anos no vidro, não pediu desculpa. E é aquele tipo de coisa que você tem que ouvir. E pelo menos eu consegui mostrar que acho que ele aprendeu algo com isso. Foi. Não tenha dúvida. Posso fazer Mas- uma pergunta Claro. nessa linha? Você acha que se você, nesse momento, fosse um homem maduro, um cara de 40 anos, fazendo essa mesma pergunta para o cara, ele teria reagido da mesma forma? Você Não. acha que o fato de você ser uma menina nova talvez tenha provocado nele uma reação mais de descrença? Bem, Então, bem e- refletido. E talvez se eu fosse uma mulher mais velha, talvez eles tivessem o mesmo comportamento. Sim. Eu acho que faz diferença. Ainda mais em compras que você tem, envolve negociação, envolve. Então as pessoas acabam assim, achando que tem um poder ali por estar mais tempo, por ser homem, enfim, por ser um mercado mais masculino. Né? Bom, dentro do que você falou, então, isso ilustra uma certa dificuldade, né, de você, como mulher, se encaixar num universo onde o masculino Porque ela ia predomina. contar duas histórias. É, falta tem uma. outra. Ainda tem outra? Tem mais Que uma. maravilha. Essa daí já era um pouco mais recente, não tão recente, já faz uns mais de 5 anos. Um colaborador foi parado com o carro da empresa, tinha os produtos da empresa e tinha alguma irregularidade. Eu não sei exatamente se era alguma coisa no carro, era alguma coisa do produto com a nota, enfim. E ele ligou, ele falou, ó, Nicole, você tem que falar com o policial. Eu, tá bom, peguei. Daí ele falou, oi, mas é com você que eu vou falar? Eu falei, ué, Ele falou, não, porque eu não falo com mulher. Daí eu falei, você não fala com... Falei, você não fala com mulher? Daí ele falou, não, depende. Você tem mais de 30 anos? Se tiver mais de 30 anos, pode ser que dê pra falar. E eu não sei no que impactaria, qual que é a Como é que diferença. pode? Eu falei, então, infelizmente, vai ter que ser comigo mesmo. Você vai ter que conversar. Preconceito. Né? E daí ele... Eu tinha mais de 30 anos já, daí ele aceitou conversar comigo, porque senão ele não queria Você conversar tem que ligar para comigo. ele, olha, eu estou fazendo 30 hoje, tá certo? Hoje já dá para conversar? Então, é o tipo de situação que você tem que ouvir. O que impacta? Ele falou que não falava com mulher, o policial. O cara Uma falou outra coisa isso. interessante, Wilson, que a gente pode aproveitar, a Nicole, dentro do mundo dos esportes, a gente tem aí esportes que são mais masculinos, outros mais femininos, mas de uma forma geral hoje os esportes estão bem ampliados para os dois gêneros, né? Você consegue enxergar, na sua percepção, a diferença que existe do futebol masculino com o futebol feminino em relação de remuneração? O que você sabe disso, ou pelo menos imagina, e que você teria uma opinião do porquê que existe diferença, se você enxerga diferença na questão remuneração? Tá. Não, começando que o futebol masculino é muito mais assistido, né? A Copa do Ponto Mundo importante, né? masculina, todo mundo para assistir. A feminina não tem isso. Você não libera mais cedo no trabalho, você não põe uma TV para ver o futebol feminino. Movimenta muito mais público. Exato. Mas eu acho que também tem a ver com a cultura. O que começou foi esse. Então É o mais acredito antigo em relação feminina, é recente. é algo que está sendo Desenvolvido. agora eu vejo muito mais mulheres valorizando, homens também valorizando. Então, existe isso. Mas até fazendo um paralelo com o mercado de trabalho, também era isso antes, né? Então, os homens também começaram a trabalhar antes das mulheres, se você parar para pensar. Sim. A mulher, o homem traz o sustento da casa e a Desde mulher... os nossos ancestrais. Exato, né? a mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa. Então, eu acho que essa diferença de remuneração tem a ver com isso, porque de fato as mulheres devem receber menos. Vocês têm informação. Não, é Mas- perfeito, a gente recebe entende menos, assim, né? A gente É. falou já A gente sobre tá isso. até Aliás, falando- deve ser muito menos, já pensando na visibilidade. né? Sim. A gente está falando fora das câmeras ontem, inclusive, existe um movimento oriundo da Europa e até nos Estados Unidos eu vi, sobre o desejo que as mulheres têm de fazer a equiparação salarial entre o masculino e o feminino. Primeiro que o modelo americano é diferente do modelo brasileiro. O modelo americano é centralizado, eles controlam o salário de todo mundo, mesmo no masculino. Então, o feminino, o modelo é igual, que é o modelo NBA de ser, né? Então, eles têm lá uma modelagem diferente.
Agora, no Brasil, em especial, e em uma boa parte da Europa, o que a gente falou aqui é verdadeiro. O futebol masculino atrai muito mais audiência. Então, eu entendo, certo ou errado, que a remuneração dos protagonistas é uma consequência da audiência que eles geram. A audiência gera interesse de patrocinadores, os patrocinadores investem o dinheiro aonde tiver que investir, e aí você sobra mais dinheiro para remunerar aqueles protagonistas que geram o benefício. Então, futebol feminino, será que um dia no Brasil vai atingir níveis de remuneração equivalentes ao masculino? Não sei dizer. Com certeza eu não vou estar vivo para ver, mas quem sabe numa próxima geração. Mas o segredo está onde? Gerar audiência suficiente para que patrocinadores se interessem e possam equiparar. Agora, eu queria aproveitar um gancho, uma ansiedade enorme que eu tinha de perguntar isso para você, essa mesma pergunta aplicada ao mundo corporativo. Homens e mulheres trabalhando em funções equivalentes, você deve acompanhar, tem um movimento muito grande sobre essa questão da equidade, da equiparação salarial. E eu gostaria muito de ouvir sua opinião. Eu estou fazendo o papel de Salgueiro. Quem Não. pergunta aqui é o Salgueiro. Então, desculpa, pessoal da Nós audiência, perguntamos e estou nós abusando, respondemos. mas eu estou muito ansioso para saber a tua opinião honesta, assim. Como você vê isso da equiparação, do desempenho, do comprometimento entre o homem e a mulher no mundo corporativo? Então, pensando em remuneração, existe uma distância muito grande e existem alguns segmentos em que pode ser que esteja mais equiparado, mas 80% dos segmentos a mulher recebe menos que o homem. Em Fazendo a cargos mesma coisa. iguais, mesmo cargo, recebe menos. E quando a gente fala em liderança, é ainda maior a diferença. Então, a mulher geralmente recebe 20% a menos que o homem. Na liderança, isso pode chegar a 50%. Olha que dado importante, né? Aliás, eu ia questionar exatamente isso. Na questão gestão, liderança, né? As diferenças. E, inclusive, tem menos mulheres na liderança. Fato. Sim, Então, você tem menos estatisticamente. mulheres na liderança e as que estão ganham muito menos. Mas eu acho que isso tem a ver com essa cultura mesmo que eu estava falando antes. A mulher, ela está agora indo para o mercado de trabalho formal e que muita gente fala que a mulher se ferrou, né? Porque ela quis começar a trabalhar, daí ela continua cuidando da casa, Faz as continua duas cuidando coisas. dos filhos, daí tem tripla jornada, então ela só se ferrou, não tem vantagem nenhuma, mas tem vantagem. A gente sabe, eu já falei muito com o Salgueiro sobre isso, sobre como é importante a mulher ter uma independência financeira. Porque a gente vê mulheres no passado, e até hoje tem também, que elas não assim, se veem em relacionamentos muito tóxicos, São dependentes. sem a chance de sair, porque tem uma dependência financeira. Então, a mulher poder ter independência financeira faz com que ela possa ter escolhas. Até para superar a dependência emocional, que também às vezes prende, né? A financeira vai dar uma estrutura, uma autoconfiança para ela superar isso. Exato. Então, eu acho que é positivo, sim, a mulher ir para o mercado de trabalho. O que falta é a divisão das tarefas de fora do trabalho, então, dentro de casa. Culturalmente, é natural esperar que a mulher faça tudo. E mesmo que você tenha alguém para ajudar em casa e tudo mais, é natural pensar assim, não, a mulher cuida disso. Então, isso é algo que em algumas culturas, isso é um pouco diferente. Você vai para os países nórdicos, o homem divide muito a tarefa de casa. Ele limpa, ele cuida das crianças. Se você vai na rua, você vê os bebês no colo dos pais. Então, já tem uma evolução nesse sentido. Até licença, pode escolher quem tira a licença maternidade e paternidade. Então, se quiser, a mulher pode continuar trabalhando e o homem tira a licença no lugar da mulher. Não parece natural porque a mulher que amamenta, né? Mas de qualquer forma, algumas mulheres não conseguem amamentar também. Então, a gente começa a mudar um pouco isso, assim. Não é que tem que ser assim, mas ela poderia ter essa opção, né? Que hoje não tem. Não tem opção do homem pegar licença maternidade. Essa analogia que ela fez, isso é muito interessante. Ó. Você vê como quando a pessoa tem o equilíbrio entre a questão racional e emocional, né? Ela fez uma analogia interessante, que é questão cultural. Então, Sem a gente dúvida. faz até um paralelo com o futebol mesmo, a situação do futebol, né? Exato. Que o futebol hoje, a mulher ganha menos, porque ela não tem ainda a mesma audiência, né? O futebol masculino começou bem mais Bem antes, atrás. claro. E essa cultura também do homem sair, o homem ser o provedor, o que vai Vem à de pai para luta, filho.
Então você vê que ainda é um processo, É. né? Então Você não é nem sabe que- preconceito, nesse aspecto não é nem preconceito, é um processo natural. É assim que É. você está enxergando? Você sabe que eu estou abusando do direito de ter uma entrevistada feminina, né, para fazer perguntas do teor. Eu tenho notado, talvez, que essa nova geração, e talvez umas duas depois da gente, a sua e os que vêm depois, que essa divisão de trabalho, essa divisão de tarefas do lar com o trabalho, tem sido mais frequente. Eu tenho visto, por exemplo, você vai em restaurante, e eu tenho esse péssimo hábito de observar essas coisas, e eu vejo, às vezes, casais jovens, vem a conta na mesa, eles dividem a conta. Isso é uma coisa que eu nunca fiz na vida. Eu não consigo conceber a ideia de eu dividir uma conta com uma pessoa Mas do hoje sexo isso está oposto. mais natural, né? Está mais Eu vejo hoje frequente. muito comum isso, a rapaziada dividindo conta, dividindo atribuições, casais. Temos vários exemplos aqui no estúdio mesmo, cuja a educação das crianças é dividida. Hoje eu olho para trás, tenho uma certa vergonha do que eu vou falar. Lá no meu tempo, há 40, quase 40 anos atrás, era comum, mas eu nunca troquei uma fralda. Eu tenho 2 filhos, 3 netas, eu não sei trocar Ah, uma isso eu fralda. fiz, isso eu fiz. Então, e esse era um acordo que eu tinha naquela época com a esposa. Eu cuido, faço o provimento da casa e você toma os cuidados da casa. Todos fomos felizes desse jeito. Hoje, já não vejo mais isso aí. Nos casais mais modernos, tudo é dividido. O homem trabalha, a mulher trabalha, os dois têm responsabilidades no trabalho, no lar e com a educação dos filhos. Então, eu acho que nós tivemos um avanço. Eu queria saber se você concorda comigo, se você vê a mesma coisa ou se eu estou meio enviesado. Não, eu vejo que as pessoas, primeiro, as mulheres elas já acordaram, porque antes elas viviam uma exaustão e não falavam nada, né? Então elas já estão falando, então isso já é bom. Os homens começaram a ver, eu acho que ainda, em muita gente, é contra-intuitivo, mas já tem percebido isso. Então eu vejo que tem não só as mulheres solicitando isso, até as que ficam em casa e não trabalham, é um trabalho muito puxado, é muita Claro, coisa, é muita coisa. Então, assim como é cansativo sair, trabalhar, é cansativo ficar em casa e cuidar de criança e cuidar da casa e tudo mais. Então, hoje em dia tem mais, ela está conseguindo ter essa consciência e o homem está começando, então ela está cobrando do homem isso, então está melhorando, mas ainda não é natural, é o que eu percebo. Mesmo para essa nova geração? Você acha? Eu acho. rapaziada Eu ainda acho que tem depende de um e outro, mas eu acho que ainda não é tão natural. Né? Você enxerga que essa tendência que hoje está começando a equilibrar, que é uma tendência radical de extremismo, né? De puxar demais para um lado ou para o outro, uma geração mais antiga, muito machista, né? E de repente a gente começa a ver aí uma manifestação do mundo feminino que pode se tornar um extremo para o outro lado, né? Um feminismo. Você enxerga que existe esse extremismo que é necessário, ou que foi necessário para que se encontre um equilíbrio? Como você vê que isso pode ser ruim, prejudicial, essa questão do extremismo para um lado ou para o outro? O extremismo ele é ruim porque você repete, só muda Um o outro lado. polo. Então você vai ter um outro oprimido. Mas eu não acho que a gente está indo para o extremismo. Eu acho que pode estar no discurso de algumas pessoas, Sim. mas eu acho que está bem longe de estar no outro extremo. Eu não acho que está perto disso. Eu acho que talvez no discurso, quando a pessoa fala, tal, mas no fim das contas acaba sendo ainda muito mais, vamos lá, mais para o machista do que para o feminista. Né? Ainda A tem. sociedade ainda vê a mulher como a mantenedora do lar. Por Sim. mais que ela trabalhe, por mais que ela seja uma executiva de sucesso, você ainda acredita que a sociedade vê essa responsabilidade nas costas da mulher. Sim. E eu não acho que é ruim de todo, porque a mulher ela tem um instinto maternal, ela tem um instinto de cuidar. Então eu acho que não é que agora abandona, eu acho que os casais têm que entender o que funciona mais para cada um. Então tem mulheres que vão querer só cuidar dos filhos e vão ter mulheres que não se preenchem com isso. Porque só cuidar dos filhos não é só cuidar dos filhos, cuidar dos filhos, cuidar é dos muito filhos, trabalho, mas tem mulheres que isso não vai preenchê-las, elas querem ter desafios profissionais, elas querem outras coisas. Mas a gente tem visto, dentro dessa colocação que você fez, mulheres reclamarem dessa autonomia exagerada que elas
buscaram, acabaram manifestando isso, mas elas começam a sentir assim um certo incômodo. Pô, eu queria ser um pouco mais paparicada. Tem muita mulher Aham. falando desse excesso que ela Eu buscou já e vi ela isso também. está cansada de ser a empreendedora, a autônoma. Falta para ela esse lado mais ligado à parte feminina mesmo. Você tem observado isso? Eu acho que até teve uma frase muito polêmica, um acontecimento bem polêmico que teve nas redes sociais de um empreendedor que falou que ele jamais casaria com uma mulher que fosse CEO. Você vê? Não sei se vocês viram Ah, isso. ele falou isso, É. E depois ele falou, gente, eu escolho que eu não quero que a mulher seja assim, porque eu quero que ela me ajude a criar os filhos, eu acho que é importante. Se ela for CEO de uma grande empresa, ela não vai ter tempo. E, e eu entendo, porque assim, gerou muita polêmica, porque para muita gente foi, eu não estou defendendo ou não, só estou Sim, claro. analisando Sim. o contexto. Para muita gente parece ser o que ele falou que mulher não consegue ser CEO, né? Não, ela, não é, ele falou, não, gente, não é isso, é que eu não escolheria uma mulher CEO para ser a mãe dos meus filhos, porque ia faltar. Então, eu acho que quando a mulher opta por se dedicar à carreira, é muito extenuante. Ela precisa ter uma rede de apoio, de fato, do marido, às vezes também de outras pessoas da família, porque realmente ela vai sentir falta, às vezes, né, ela tá lá com aquela força toda, mas é muito cansativo, né, você conseguir dar conta de tudo isso. É extenuante já ser um CEO homem, mas você ter ainda mais todas as responsabilidades é uma coisa que eu acho que pode ser, mas eu acho que as pessoas têm que poder escolher, né? Daí vai da Esse é o escolha. segredo. Você sabe que nessa linha me lembra, eu estava conversando com uma psicóloga amiga e, coincidentemente, esse era o mesmo tema que a gente tratava. E ela estava dizendo de pacientes que ela tem, mulheres, que são bem posicionadas sob o ponto de vista profissional, ou seja, tem posições de destaque, e que têm uma tristeza profunda, porque lá no fundo elas entendem que elas não cumpriram direito o seu papel de mãe, o papel do lar. Então, o que você está falando de ser extenuante, além de ser extenuante pelo que ela me falou, ele também é psicologicamente, é uma pressão que a própria mulher se impõe. Ela, imagino eu, não sou uma mulher, não consigo ver, mas imagino que ela deve pensar assim, nossa, tenho o meu trabalho, estou indo muito bem, mas não consigo ver meu filho, ou não consigo cuidar do meu filho, ou não consigo trocar fralda. Então, é muito difícil uma mulher bem posicionada se conseguir se satisfazer com todos os ambientes que ela tem que contornar. Então, você fala, é extenuante fisicamente, porque você não consegue estar em dois lugares, e pelo que eu ouvi da psicóloga, também cria uma pressão psicológica. É que a mulher ela convive geralmente com a culpa, né, a mãe. E o O instinto homem biológico de mãe. porque você vê que o homem, ele muitas vezes sacrifica mesmo momentos com a família, mas não sente a mesma culpa que a Não, mulher É sente. com diferente. certeza não. Então você vê um homem que tem essa responsabilidade toda no trabalho, ele muitas vezes vai chegar tarde, não vai brincar com o filho, mas ele não carrega essa... Verdade. E é um instinto. É biológico. Aí já é um instinto biológico. Você tem toda, nunca tinha pensado nisso. Raramente eu conversei com algum amigo que tivesse dito para mim, nossa, eu faltei com meus filhos porque eu não troquei a fralda, porque eu não estava lá, não pus ele para dormir, porque não se entende que é uma atribuição deles. Você sabe que até acontece isso, mas depois que passou já o tempo e que ele sente falta desse convívio que os filhos já Que não fez, aprenderam né? a se virar sozinhos, e eles sentem falta, poxa, eu acho que eu não aproveitei mais tempo que eu Verdade. deveria, eu Mas devia isso ter. a nova geração eu acho que já está com mais consciência Eu de também acho. realmente pelo menos de ter essa conexão com o filho, de participar da criação do filho. Talvez ainda não tenha toda a consciência de dividir todas as tarefas, mas de estar presente na criação do filho, eu acredito que eu vejo assim dos amigos que tem muito mais essa Eu tenho consciência, visto isso. essa consciência de não, eu quero participar disso, eu quero ser um pai presente. Uma coisa que eu quero aproveitar para vocês fazerem, para que essa comparação que a gente está fazendo, mundo feminino, mundo masculino, e a gente consiga fazer uma conexão que entenda que não é preconceito sempre, às vezes até é, Né? mas existe essa questão cultural. Claro. Nós falamos do futebol, que é um mundo que o masculino está há mais tempo, Prevalece. então movimenta mais e, logicamente, a remuneração é maior.
Mas você sabe que no vôlei, não sei se você tem essa informação, a coisa é oposta? Que as mulheres, o vôlei feminino, Vôlei elas feminino. são mais bem remuneradas. Principalmente na Europa. Eles se equivalem mais? Por quê? Na sua visão? Eu acredito que tem a ver com a visibilidade também. Né, o vôlei feminino, né, é Tem um mais esporte que visibilidade tem nos uma lugares. inclinação bastante feminina. Então, você vê, vamos pegar um outro segmento? Na própria Olimpíada, a gente Sim. pode ver, né? Você Vou viu? pegar um outro Pela segmento. primeira vez, o Brasil tinha mais mulheres do que homens na Olimpíada. E muito E- mais medalhas É muito também. mais verdade. Então, você vê, aí está mais um exemplo, né, que existem as diferenças, mas tem a ver com a audiência. Vou pegar um outro exemplo que não é do esporte, É, o mundo fashion, fashion. A gente falou sobre isso. Você diz assim, modelos. modelos. Uhum. Você acha que tem modelo masculino que ganha como a Gisele Bündchen? Mas acho que ninguém ganha que nem a Gisele. Sim, ela ganha mais que Mas- as mulheres ganham mais que os homens. Mulher, Exatamente. realmente tem essa percepção também. Sim. Mas, infelizmente, se a gente ir para o mundo corporativo, ainda é muito, Sim. assim, setores de saúde, médicos, ganham mais que as mulheres. Educação, ganham mais que as mulheres. Mas não está ligado àquela coisa que você colocou muito bem, que a cultura vem desde os nossos ancestrais, né? O homem vai para o trabalho, o homem vai buscar o alimento e a mulher cuida da prole e tal. Tem a ver com isso? Tem a ver, e inclusive eu estava numa discussão recente, esse ano, a gente teve uma discussão que foi a seguinte, né? Teve uma época que a gente teve uma colaboradora que ela estava faltando muito por conta do filho. E a gente falou assim, nossa, será que para algumas áreas não seria melhor escolher homens? A gente, eu, Pensou mulher, nisso, com outra mulher discutindo isso. E a gente ficou assim, putz, talvez, né? Porque geralmente quem vai socorrer o filho é a mãe. E a gente ficou nessa. Mas no mesmo dia, a gente conversou com o pessoal, com o líder da produção, e ele falou, nossa, tá difícil, viu? O pessoal tá faltando muito. Principalmente segunda-feira. E daí a gente começou a perceber, e na produção, lá na produção só tem homem. E o pessoal falta muito. Daí eu pensei, bom, não tem a ver com o filho. Não tem a ver com o filho. É assim, as pessoas vão faltar. É muito mais a ver com o indivíduo. Com se comprometimento pessoal. Exato, do que o gênero. Porque às vezes o cara pode encher a cara e faltar porque encheu a cara no final de semana. Ou faltar por qualquer outra questão. Então a gente percebeu que não tem o absenteísmo da mulher é maior. Muitas vezes não. Muitas vezes ela até pode um dia, né, ter que acompanhar o filho, mas no outro dia ela compensa. Então não tem a ver isso. Mas é interessante porque a gente começa a perceber a gente mesmo se pegar pensando... Gente mulher, você fala. Isso. Eu, mulher, pensando, será que era melhor ter contratado um homem para essa posição? Uhum. Então, eu acho que tem um pouco de estigma mesmo. E daí pensar, vai ficar grávida, né? Tem essas coisas, vai ficar ausente. É engraçado que, por herança cultural, eu não sei responder essa pergunta, se vocês souberem, não sei se é uma herança cultural ou se é uma aptidão do gênero, mas existem determinadas funções que são tipicamente masculinas e outras que são tipicamente femininas. Então, dificilmente você vê, por exemplo, uma mulher recolhendo lixo na rua, ou uma mulher trabalhando numa obra. Às vezes que aparece uma outra, ela vai até para a televisão, né? A mulher que aparece. Assim como, se você olhar a parte de limpeza de uma organização, a maioria é avassaladora de mulher, talvez porque seja mais cuidadora, mais atenciosa. O homem não é tanto, o homem é mais... Passa uma vassourinha, põe debaixo do tapete e vai embora. Então e assim como nós poderíamos extrapolar uma série de outras funções que são tipicamente de um lado ou do outro. Mas dentro do chão de fábrica, eu acredito que seja assim. Quando a gente fala de um serviço, então a gente lá produz esquadrias. São materiais pesados. Então a força física do homem, ela é maior, a força física é maior no homem do que na mulher. Agora, se você vai, mesmo segmento de esquadrias, para uma empresa de acessórios, componentes pequenininhos, que daí a força física não importa, a mulher se dá muito melhor, porque ela tem uma capacidade de concentração, de atenção a detalhes. Então, mesmo num ambiente fabril, você vai ter as mulheres se adaptando melhor a a uma função do que o homem. Então, uma mulher num controle de qualidade vai dar muito mais resultado porque ela é realmente mais atenta aos detalhes
no atendimento ao cliente. Então eu vejo que, por exemplo, na área de coordenação de instalação, sempre que a gente tem mulheres, elas rendem mais do que os homens, elas têm um cuidado maior com o cliente, elas se atentam a esses pequenos detalhes até com o colaborador, porque a equipe de instalação é uma equipe desafiadora, assim, porque ela tem um conhecimento técnico que demora um tempo para adquirir, então não adianta você querer, não, esse aqui não funciona, eu vou trocar. Para trocar é um trabalho, porque você pegar um outro cara com conhecimento é difícil de achar. Se você vai treinar, ele vai demorar para render. Então você tem que ter um cuidado com a equipe, e ela está longe, né? A instalação é sempre fora. Então você tem que ter, geralmente a mulher ela consegue engajar mais a equipe, porque tem esse cuidado. Então acho que tem muito a ver, acho que as características do homem e da mulher tem que estar a favor à função. Isso. Então você vai colocar uma mulher para carregar um negócio pesado, ela vai ter muito mais dificuldade, né? Ou então colocar um homem para fazer um negócio que tem que ter um detalhe lá. Minucioso. Ele não tem essa concentração e essa qualidade de fazer bem feito, né? Ele faz a coisa mais grosseira. Né? Mais grosseira. Então a gente não está falando de quem é melhor que quem é, é adaptação. É que nem você pegar um extrovertido para ficar contando estoque e um introvertido para vender. Não tem como. Falar nisso, em introvertido e extrovertido, eu vou perguntar para ela, depois eu quero que o Wilson também fale sobre isso. Vamos falar em gestão. A mulher, qual o melhor perfil que você acha que a mulher deve se afinar ou exercer para ela ser uma boa gestora? Fala o que vem na tua cabeça, ela é uma gestora muito competente. Sem dúvida. Eu sou suspeito em falar, mas eu queria ver a percepção dela. Qual é o perfil que você acha adequado para uma gestora mulher? Eu não sei o que você espera para falar um perfil, você quer dizer... O que vier na tua cabeça. Tá bom. Então, olha, eu acho que algo que ajuda... Por exemplo, eu vou dar um exemplo para te ajudar. Um perfil de uma mulher que ela vai se impor pela força, porque como ela é mulher, e de repente o ambiente pode predominar o machismo, então eu vou mostrar ali que quem manda sou eu. Estou dando um exemplo só para você navegar um pouco. Eu acredito que esse perfil geralmente são de pessoas inseguras. A pessoa está insegura, então ela vai através eu sou a chefe, então através do medo, ela vai, e esse modelo a pessoa vai fazer, mas ela não vai conquistar esse colaborador. Então ele não vai, assim, ele vai fazer na frente dela, ele vai obedecer, mas fora ele não vai. Então eu vejo isso, e geralmente isso acontece muito com jovens, não só mulheres. Acho que o jovem, quando ele vê que ele não tem tanta ferramenta, bom, eu tenho essa posição, então ele usa do poder dele e eu acredito que não é duradouro esse tipo de liderança. Não, a pessoa se quiser enrolar, se quiser, ela não adianta, você não vai estar em cima o tempo inteiro. Então eu não acho que é um perfil adequado. Acho que um perfil que a mulher geralmente tem, que ela pode aproveitar e a liderança dela vai ser boa, não é querer ser forte que nem o homem, né? Eu acho que se ela conseguir usar o feeling, que é essa coisa de você conseguir entender o que o outro está passando, ter a empatia, eu acredito que esse perfil faz com que a pessoa perceba que ela não é só mais um. Então ela percebe, e mesmo que ela não vá, o que eu percebi assim, às vezes a pessoa não encerrou o ciclo dela lá, ela, na sua empresa, encerrou, mas ela fica se sentindo em dívida, que assim, ela não quer te deixar na mão. Então, quando você tem essa... Ela sofre. Então você acaba conseguindo engajar a pessoa para além do trabalho, ela percebe que assim como ela não é mais um, você também não é só o chefe, né? Então, eu acho que tem uma relação que a chance de sucesso é maior, então, também para executar o trabalho. Sem dúvida. Que você complementa no que ela falou. Eu complemento assim, eu acho que a qualidade de um gestor, ela antecede o gênero. Ou seja, você tem qualidades de gestores independente de serem homens ou mulheres. Então, como você bem disse, existem homens inseguros e homens autoritários, como existem mulheres inseguras e mulheres autoritárias.
cada um se enquadra dentro do seu modelo, muitas vezes inconscientemente. Ninguém gosta de ser inseguro, acho eu. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou ser inseguro e não vou resolver as coisas. Não, o cara quer ter uma definição. Se ele é inseguro, porque é inerente à personalidade, ele precisa talvez de um treinamento, de uma atenção especial, aquilo que eu falei agora no começo, um gestor que se preocupe, que entenda essa necessidade dele e que talvez ajude a desenvolver. Então, o que eu vejo na minha experiência de quase 50 anos, e eu, óbvio, eu diria para você que dos meus 50, provavelmente 30, eu vivi num ambiente muito mais machista que nunca foi questionado. Talvez os últimos 20, onde as mulheres tenham sido mais, em inglês a gente chama de outspoken, né? Falando um pouco mais e aparecendo um pouco mais. Então eu tenho uma formação, não posso negar, com um viés mais machista por causa da minha educação. A gente é consequência do meio que a gente vive. Mas mesmo assim, o que eu notei ao longo dessa minha jornada é que as gestoras com quem eu trabalhei, que se desenvolveram um pouco mais, tinham uma necessidade de comprovação de autoridade um pouco mais forte do que a do homem. Seja na forma, até na forma de falar, por exemplo. Eu acho que tem alguns cuidados que eu costumo tomar, nem todo mundo toma, mas falar o meu funcionário, a minha equipe, a minha empresa, essa coisa da primeira pessoa, eu acho um pouco agressivo. Então, nós somos parte de uma equipe, parte de uma empresa, parte de um grupo. E eu noto que muitas das pessoas com quem eu trabalhei, mulheres, adoravam isso. Esse é o meu funcionário, eu falei para o meu funcionário não fazer assim. Tem homens que fazem a mesma coisa, mas pela minha experiência pessoal, numa comparação, eu ouvi isso mais vindo de mulheres gestoras, apesar de serem menos, obviamente muito menos, especialmente nesse período em que eu vivia a vida corporativa, do que homens, mas elas mais incisivas. É uma necessidade de... E o que eu acredito que o motivo pelo qual isso acontecia é que, como você bem disse, para a mulher atingir uma posição de mais destaque, nesses primeiros 30 anos da minha carreira que eu falei, era muito mais sacrificado do que um homem chegar. E aí sim, claramente, hoje eu acho que já está um pouco mais equilibrado, especialmente as novas gerações já vêm lidando com isso de uma maneira muito mais tranquila. Mas naquela época, então, ela para chegar ali teve que pisar no calo de uns e outros, teve que comprar umas brigas um pouco mais bravas. Então chega lá com essa autoridade, eu costumava dizer, você pode administrar a equipe, dentre várias definições, mas de duas formas, com o crachá ou com a camaradagem. Então eu administro a minha equipe com o meu crachá, porque eu sou o chefe, então eu que mando e as pessoas obedecem. Carteirada. Carteirada. Ou não, eu sou um cara gente boa e a pessoa faz porque gosta. E eu notei que muitas mulheres que cresceram junto comigo nessas décadas de 80, 90, até começo de 2000, tiveram que se impor, muitas vezes na crachazada, porque nem todos os subordinados masculinos aceitavam aquela liderança. Então, volto de novo, a questão de gênero, na minha opinião, ela vem depois da qualidade do gestor, independente de ser homem ou mulher. Mas você sabe que uma coisa que eu sinto também, que eu percebo, que a mulher, ela tem que se provar mais para alcançar. E isso é... Hoje, assim, você acha que hoje é assim? Ainda é assim. Então, por que eu falo isso? Porque eu já vi, vendem mentoria no Instagram, né, que como fazer... Você é uma funcionária, você não está conseguindo atingir um grau de liderança. Você trabalha, faz tudo, daí um cara que faz menos... Vira chefe. Então, como você faz? E eles falam muito de você mostrar o que você faz, que a mulher geralmente ela vai fazendo e ela não para se vender. Faz o marketing pessoal. Então, eu falava assim, de quanto você precisa, tudo que você precisa fazer para conseguir que te vejam, para você conseguir ascender um cargo de liderança e ir crescendo. Então, você precisa estar provando sempre mais do que o mundo masculino. E eu vejo, por exemplo, vendas, equipe de vendas. A gente fala assim, olha, precisa usar uma roupa social, porque a gente vai num cliente, o nosso tipo de cliente ele é muito, ele é mais refinado, é um cara mais exigente, a gente é uma empresa tradicional, então a gente tem que se vestir de forma tradicional, a gente não é uma agência de marketing, a gente não é uma startup, é uma empresa de 37 anos, então você tem que se vestir de acordo com a imagem que você quer passar. Mas o que eu percebo? Se o homem se veste de qualquer jeito, ainda assim ele vende bem. Parece que as pessoas Relevam. Relevam.
Agora, a mulher, ela tem que se vestir melhor. Senão ela não vende. Mais um exemplo que tem que provar mais ainda. Tem que se provar mais. E é uma coisa que é sem querer, é instintivo. Eu, enquanto mulher, talvez tenha dado mais valor para um homem falando do que mulher. Não é porque eu escolhi isso, né, é instintivo. É instintivo. Então tem a ver com cultura, tem a ver com experiências passadas, com um monte de coisa. Mas então eu acredito que o motivo pelo qual as mulheres têm que fazer, porque elas ainda, as que conseguem ascender mais, elas têm que se provar mais, elas têm que mostrar que estão fazendo e, por exemplo, usar mais da autoridade dela. E aí Nós vamos caminhar agora. A gente tem, eu queria passar 2 temas para a gente caminhar para o nosso fechamento. Tá? Primeiro, eu queria a sua percepção da Leila, que é presidente do Palmeiras. Boa. Não sei se você acompanha um pouco. Sabe que a presidente do Palmeiras é uma mulher. Eu preciso que você me conte. Não precisa falar muito, não. Ela é mulher, é dona da Crefisa, né? E ela é presidente do Palmeiras. Tá. O que você enxerga ela como presidente num mundo bastante masculino, machista, né? Predominantemente machista? O que você acha que dá esse poder para ela de ser a presidente e foi reeleita, né? Agora. Foi reeleita. E que faz com que a equipe, a torcida, todas apoiem. O que você acha que é? Gente, eu não vou mentir, eu não acompanho assim tão perto. Não, mas não precisa nem acompanhar. Uhum. É uma mulher no mundo masculino. Ela deve estar dando resultado. Sim. Resultado. Está dando resultado. Foi no ponto. E ela assina o cheque. Uhum. Então, provavelmente. Ela tem o cheque, melhor do que assinar. Ela tem para poder assinar. Então, é óbvio que isso dá mais poder para ela e isso faz com que ela, dentro da linguagem que você vinha falando, tem que provar, ela prova sem precisar muito esforço também, né? Sim. Já bem sucedida. Bem sucedida. O resultado, é dona da Crefisa, tem uma condição o que eu acrescentaria aí é que eu sempre gosto daquela frase, a gente vê as pingas que a pessoa toma, mas não vê os tombos que ela leva. Não sei quantos tombos ela levou na vida para chegar ter levado muito. nessa condição. Não sei quantas vezes ela teve que usar o crachá. Então, hoje a gente está vendo ela, uma mulher formada, dona de uma empresa... Bem-sucedida. Enorme, bem-sucedida. Apresentando resultados tanto na empresa como no clube. Palmeiras, por menos que a gente goste, não podemos negar, tem uma década vitoriosa. E ela é responsável por uma boa parte dessa vitória. Só que nós estamos pegando ela já na parte da pinga. A parte do tombo. Então, você vê como é que é. Eu não sei o que ela passou para chegar lá. Não, com certeza deve ter passado os perrengues dela, mas vamos pensar assim, nessa linguagem que você falou, a mulher precisa sempre provar mais, e é uma verdade, tá? No caso dela, o sucesso, o resultado faz com que ela prove sem precisar fazer mais do que o resultado. Eu mostro o resultado e todo mundo olha para pô, não tem o que falar, ela é mulher, mas ela é bem-sucedida. Ela é capaz. Então, acaba isso dando a ferramenta necessária para ela provar. Eu só queria te passar isso para ver como você enxerga. Você não precisa nem conhecer a carreira. Eu acredito que uma vez que ela esteja em evidência, ela consegue já mostrar. Talvez se não tivesse o holofote, não tivesse essa evidência, aí teria que realmente gastar mais energia para poder provar, exato. O outro tema é um tema... Só para complementar. Sim, lógico. Eu adoraria ver um cenário, até como corintiano, me perdoe os palmeirenses, aonde ela estivesse num momento onde o time perdesse toda hora. Se ela estaria tão em evidência, se ela teria toda essa tranquilidade para gerir. Não, porque aí o resultado não aconteceria, não estava provando. Então voltamos lá na origem, que é assim, independente do gênero, né? Esse é um caso típico que comprova que o resultado fala mais alto do que a performance. Mas eu acredito que se não estivesse performando, daí já iam falar também uma mulher lá... Não tenho dúvida, por isso que eu falei. Isso você não tem dúvida. Ia ser uma coisa muito triste. Tinha que ser mulher. Exato. Aliás, você escuta, às vezes, até mulher falar assim, no trânsito, né? Já tive do lado de mulher dirigindo e a mulher fala, né? Só pode ser mulher. A mulher deve ser mulher. Mas eu vou falar, eu já falei isso no passado e depois eu comecei a ver o quanto que tem homem que dirige mal, que faz besteira, que, olha, eu fico olhando e falo, nossa, eu parei de falar, porque eu falei, não,
Tem muito homem que dirige mal. Mas isso é oriundo, de novo, é cultural e vem de E tem piadas o do passado. interesse do homem pelo carro é muito Muito maior. Sim. maior do que a mulher. Então, naturalmente, você vai ter homens que dirigem melhor porque eles têm um interesse desde pequenininho. Eu só fui dirigir na hora de tirar carta, eu nunca tinha dirigido antes. Porque eu não tinha esse interesse. Para mim é um meio de transporte, não é uma paixão o carro. Então, Aliás, existem homem não. exceções. Existem exceções. Mas eu acho que é isso. Tem essa cultura, ele já usava, né, gosta mais do carro e tudo mais, então logo dirige. Mas não significa que todo homem dirige bem. Tem muito homem Bom, que aliás, dirige para mal. fechar isso, Isso. nós temos que fechar mesmo para entrar na última colocação que eu quero fazer. É muito famoso aquela história assim, a roda está toda marcada, a calota machucada, é a mulher que, Carro de mulher. que faz carro de... É. Enfim, isso só para finalizar esse tema aí. Mas é porque a gente não olha tanto para a roda. Não liga muito para isso, né? O esmalte. Tô brincando. O esmalte da unha. Não, mentira, eu tô sem. Verdade. Mas essa semana aconteceu um fato muito interessante, eu quero trazer aqui para ver a visão da Nicole. Uma passageira no avião, acho que vocês devem ter visto, porque está bombando isso, né? Ela está lá quietinha no lado da janela. E aí uma mãe de um filho de 3 anos foi pedir para ela deixar o filho e sentar na janela. E ela teve uma postura assim, séria, só olhava para a mulher, quieta, não abria a boca, e a mulher detonando ela. A mãe, o menino de 3 anos, detonando ela. Né? Ah, mas você não é empática. Onde já se viu? E filmando ela. Você não deixa uma criança de 3 anos ficar na janela, o que custa, não sei o que lá. Quando essa mãe fez isso e postou nas redes, ela imaginou o quê? Que todo mundo ia recriminar essa moça. A mulher, que estava quieta no lugar dela, que ela pagou. Não, E isso bombou. Bom, essa mãe que achava que ia detonar a moça, ao contrário, ela, só em poucos dias teve mais de 300 mil pessoas seguindo ela. Inverteu. Até porque ela não poderia filmar e As pessoas ficaram contra essa mãe Foi contra a filmando. atitude da contra mãe. essa mãe. Tá. Por que eu quis colocar isso? Por ser atual e até para a gente finalizar nessa questão comportamental mesmo. Né? Pega a ideia comportamento e imagine uma mãe que com certeza mimou muito o filho e o filho está lá querendo ficar na janela e nada impede dela chegar a pedir para um passageiro, para outro, você se incomoda, você se importa. Os caras não têm obrigação. Agora ela foi, a moça ficou olhando para ela e ela filmando a moça e detonando a moça, que a moça é antipática, que está ali egoisticamente, não pensa numa criança. Enfim, vocês vão ver porque está bombando isso. Eu não vi, vou ver. Eu vi. Você viu, né? Vi. Em termos de comportamento, o que você falaria? Primeiro, o complicado é o filho não tem que aprender a ouvir não. Então vai ser uma criança que Mimada. vai ser, na verdade, um adulto que não vai conseguir lidar com a frustração. Geralmente a gente fala que quando você tem irmão, você começa a aprender a ter que dividir, né? Você tem que ter, pelo menos eu como irmã mais nova, nunca tinha roupa nova, né? Era roupa o vestido do Natal do outro ano lá. Mas eu vejo que isso a gente consegue ver até nas empresas hoje em dia, esses adolescentes, essas pessoas jovens que têm muita dificuldade. Às vezes eu estou fazendo uma entrevista, parece que eu estou sendo entrevistada. Deixa eu ver se essa empresa cabe no que eu quero. Não que esteja errado, a pessoa pode sim escolher onde ela vai trabalhar e tudo mais, mas eu vejo que às vezes inverte, ela não entende que ela também tem que trabalhar, ela tem que, não é só receber o salário, para receber o salário você tem que trabalhar, então é uma geração que é difícil de você lidar no futuro, então essa criança, se não for colocado limites, vai ser muito difícil de ser bem sucedida no futuro. Isso que a Nicole falou, você complementa com certeza esse mesmo raciocínio? Não, absolutamente alinhado e vou mais longe. Eu tenho dó dessa criança. No fundo,
no fundo, a vítima desse processo vai ser essa criança, porque para ser um se a adulto mãe, infantilizado. porra, se a mãe se dá o trabalho de filmar uma outra pessoa que nada mais está fazendo que sentada no seu lugar do avião. E se a mulher gosta de sentar em janela? Ela Não, e vai ela pode sair ter um porque problema o até de seu filho quer fobia. sentar. Pode Ela ter. pode ter um problema fóbico, Pode ser um monte que de coisa. ela O fato precisa é, ficar na janela para poder se sentir mais livre, o fato olhando é, para fora da pedir, janela. posso sentar aí? Pode. Agora, o cara negar também pode. E não faz dessa pessoa antipática ou com falta de empatia. Ela está no lugar dela, ela comprou, escolheu, sentou ali. Agora, eu tenho dó dessa criança, porque isso foi só um exemplo. Imagina o que mais que essa mãe deve ter feito ou faz que envergonha até uma criança. E aí eu vou fazer uma analogia com o futebol, aproveitar para a gente encerrar, uma coisa muito engraçada, que eu tenho 2 filhos e quando eles eram pequenos levava os meninos para jogar bola. Então, diferente sub-4, sub-7, sub-5, todos está sempre ali acompanhando. E eu vi cenas assim de você entrar em desespero. Tem um determinado jogo que os meninos estavam em campo e tinha um jogador, eu vou falar só o nome do jogador que ninguém vai conseguir associar, o menino chamava André. Por que eu sei que o menino chamava André? Porque eu estava sentado na arquibancada e o pai do menino corria do lado dele, do lado de fora do campo. E ele ficava gritando para os outros jogadores do campo: joga para o André, passa a bola para o André, olha o André aqui. Ele dizia: André, vai para o meio, André, vai pegar a bola. E todo mundo na arquibancada tirando onda com o cara. Ou seja, o cara está passando um ridículo enorme sem saber. O André saiu do campo, eu diria que devia ter 7, 8 anos de idade. O pai dele foi atrás dele, ele saiu com ele e foi embora para o outro lado do campo, de vergonha. O próprio menino. Então, o que eu vejo muitas vezes, para a gente encerrar o assunto, até pegando um gancho no que você falou, o que essa mãe muitas vezes coloca no filho, como esse pai colocava no André, é o anseio de ter as coisas que ele não teve e querer que o menino ou que a menina faça aquilo, ou Projeta seja as aquilo. frustrações dele no filho. Eu tenho dó desses filhos, porque a criação deles vai ser muito difícil. Eles vão ter que criar por eles e pelas deficiências que os pais tiveram e esperam que eles cubram. Então é muito triste, é muito triste. Espero que, como encerramento, nós já aproveito para me despedir e dizendo, dentro dessa linha, faço votos que vocês que estão aqui com a gente tenham essa consciência com relação aos seus filhos e que deixem eles viverem as suas vidas. E, como a Nicole apropriadamente disse, falar não é uma maneira nobre de educar. Eles não têm que ter tudo que eles querem. Então, deixo essa mensagem final, como a gente sempre faz, e agradeço a todos pela participação, especialmente a Nicole pela gentileza de estar aqui com a gente. Passo a palavra para os finais para o Salgueiro. Eu quero agradecer a audiência nossa, que está sempre ali nos mandando questões importantes para a gente acabar resenhando aqui, né? E agradecer especialmente a essa grande amiga, Nicole. Além de amiga, como eu falei, uma excelente profissional. E gostaria que ela falasse o que ela gostaria para encerrar. As palavras finais dela, o que você quiser falar, já será um fechamento nobre. Primeiro, eu quero agradecer e dizer que já mostra que vocês são diferenciados, querendo trazer uma mulher para ouvir. Eu acho que quando a gente está todo mundo pensando igual, a gente não cresce. Então, é bom ter pensamentos diferentes. E isso faz com que a gente consiga... não é que tem que ser o mundo todos homens, o mundo todas mulheres. Não, a gente se complementa. Então, eu acho que só temos a crescer ouvindo opiniões diferentes. Então, eu vejo já que vocês... espero que seja a primeira de muitas convidadas. Tomara, essa é a intenção. Né? Porque eu vejo mesmo que eu aprendo muito, que vocês podem aprender um pouco, ter outra visão. Acho que só dessa forma que a gente vai crescer, evoluir. Então, só agradecer e sucesso para vocês. Com certeza vai ser um sucesso. Muito obrigado, obrigado, Nicole. querido. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado, gente.